Eu parei aqui no caminho que leva ao Farol Cristóvão Pereira, que fica na Lagoa dos Patos e foi erguido no século XIX. E eu vou te levar junto comigo nessa aventura em Destinos do Sul, onde te desvendo a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. Eu passei a noite em Mostardas, porque ontem fui na Lagoa do Bacupari, que vai render outros vídeos aí, te liga no canal. E depois eu saí de manhã, peguei a BR-101 em direção ao sul do Rio Grande do Sul e depois uma estrada de chão que está em condições adequadas, dá para vir, tem um pouco de areia fina, mas dá para vir tranquilo. A ideia é ir até então a beira da Lagoa dos Patos, depois tem que seguir pela beira da praia para chegar até o farol. Aí eu não sei se eu vou conseguir, eu vou ter que pegar carona no 4x4, porque meu carro comum pode atolar, enfim. Mas eu dei uma parada aqui nesse lugar para pegar algumas imagens da paisagem aqui, do entorno. Tem um açude ou um lago aqui na frente. Também tem uma bela paisagem de campo, onde eu peguei umas imagens de umas aves. Enfim, as primeiras surpresas do caminho. Mas agora a gente vai seguir adiante para chegar então a esse secular farol aqui então da Lagoa dos Patos. E eu segui então a minha trajetória nesse dia, e eu vou seguir falando contigo aqui de casa, porque nesse dia estava ventando muito, o vento tá forte, dá um barulhão. A gente está buscando aperfeiçoar alguns equipamentos aí para poder trazer uma qualidade melhor para ti e também enfrentar esses dias de vento. Inclusive, foi por isso que eu comecei esse vídeo de dentro do carro aí, para proteger o vento, do barulho do vento. E ali na frente tinha uma propriedade rural, são grandes extensões de terras, fazenda, é o Pampa Gaúcho, basicamente, ali perto já da Lagoa dos Patos, uma região litorânea, também não muito longe do mar. E eu peguei umas imagens de dois indivíduos, de uma ave, que é de médio porte, chamada Taxã ou Tarrã, pelo menos foi essa a identificação que eu fiz dessa ave, desses dois indivíduos que eu vi ali. Mas a gente depois seguiu por estradas, às vezes retilíneas, o interessante, às vezes elas dobram como se fosse uma esquina, assim, e sempre uma paisagem de campo, com bandos de aves, realmente umas paisagens belíssimas. E na sequência eu peguei imagens também de uma outra ave, que se chama Garibaldi, isso mesmo. Garibaldi é o nome comum dessa pequena ave que estava pousando ali nessa cerca. E isso me fez lembrar que Garibaldi circulou por essa região. Inclusive, num outro vídeo que eu falo sobre Mostardas, esse lugar, essa trajetória até o Farol Cristóvão Pereira, fica no município de Mostardas. Mas eu te mostrei também a cidade em um outro vídeo, se não está no canal, vai estar em seguida aí. Mas nesse outro vídeo eu fui no Centro Cultural da cidade, tem história dos personagens da cidade, inclusive do Cristóvão Pereira de Abreu, que dá nome ao farol, daqui a pouquinho eu te conto a história dele. Mas também fala sobre o episódio em que nasceu Menotti Garibaldi, o filho de Giuseppe Garibaldi, o primeiro filho de Giuseppe Garibaldi, uma figura importante na Revolução Farroupilha. É filho dele com a Anita Garibaldi, que ele conheceu em Laguna. Tem a história, quando ele foi libertar a Laguna, lá ele conheceu a Anita, que já era casada, acabou fugindo com ele, tem uma história longa aí. E eles depois, eles acabam perdendo a batalha lá e acabam descendo para o Rio Grande do Sul de novo e acabam estabelecendo uma determinada ocasião em Mostardas, onde ela tem um filho. Dali Garibaldi deixa a Anita com o filho e vai tentar libertar São José do Norte do domínio dos imperiais, mas ele não consegue, ele retorna e acaba saindo. Então em 1840 nasce o filho dele, acaba deixando a Revolução Farroupilha, vai para o Uruguai, combate as tropas de Rosas, que era ali do outro lado do Prata, ali de Buenos Aires, enfim, e depois ele vai participar da unificação italiana, e onde a Anita morre, enfim. Essa é a trajetória dele. O Menotti Garibaldi depois vai ser um combatente também nas guerras aí na Itália, também sempre a favor da República, da unificação da Itália. E essa história toda que eu te resumi, inclusive, é contada de forma romanceada no livro A Travessia, Travessia, de Letícia Wierchowski, aquela mesma autora aqui de Porto Alegre,
que escreveu o romance A Casa das Sete Mulheres, que virou uma minissérie da Rede Globo há 20 anos atrás, e conta a história de 7 mulheres que ficam na Fazenda do Sobrado. Tem um conteúdo no canal que eu falo sobre a Fazenda do Sobrado, que fica em São Lourenço do Sul, e ali teria sido o lugar onde elas teriam ficado, 7 mulheres da antiga Revolução Farroupilha, entre eles a mulher e a irmã de Bento Gonçalves, outro grande personagem. José Garibaldi também frequenta ali, se namora de uma mulher, enfim, outras histórias aí que a gente acaba pegando e ligando com os nossos conteúdos de Destinos do Sul. Mas enfim, então tinha essa ave Garibaldi, e a gente lembra do Giuseppe Garibaldi, talvez em homenagem a esse italiano aí que teve sua trajetória, foi herói de vários mundos, aí, de 2 mundos, enfim, e teve sua trajetória aqui no Rio Grande do Sul na Revolução Farroupilha. Mas aí eu segui adiante. Mas antes de te mostrar mais, é claro que eu vou deixar o convite para tu curtir e compartilhar esse vídeo, nos seguir no Instagram, te inscrever no nosso canal do YouTube, e na descrição dos nossos vídeos eu sempre coloco links onde tu pode comprar passeios, saindo de Porto Alegre, passeios de um dia, pacotes de viagem maiores, pode reservar o teu hotel, pode comprar até mesmo passagens aéreas, se quer fazer uma viagem de avião, pode fazer, de repente, tá assistindo esse vídeo aí de outro lugar do Brasil ou do mundo e quer comprar uma passagem para vir conhecer o Rio Grande do Sul, aí pode comprar também pelo nosso link, ou também pode entrar em contato conosco, que a gente pode montar um roteiro especial para ti. E depois eu segui adiante, passando em determinado ponto pelo Rincão Cristóvão Pereira, onde tinha a pequena igreja Nossa Senhora das Graças, tinha uma escolinha do lar, uma pequena comunidade rural, bem pequena, com poucas casas. E até ali tem inclusive uma indicação, o caminho para o Farol Cristóvão Pereira. Depois segui por mais estradas e vai chegando perto da lagoa, vai ficando com mais areia fofa, tem que tomar cuidado, mas a gente segue por estradas retas, retilíneas, basicamente, né? É bem interessante essa configuração. E vai passando depois por florestas de pinos eliotes, chamado, é uma árvore exótica, mas é muito plantada para retirada da madeira, mas também ela é plantada para fazer a retirada da resina que ela tem. E dessa resina se tira o breu e a terebentina. Ou se produz a partir da resina o breu e a terebentina, que servem para muitos produtos. O breu é usado na indústria de tintas, de borrachas, a terebentina na indústria de cosméticos, desodorantes, enfim, até de chiclete, até no chiclete é usado esse produto, e isso é exportado. O Brasil é o segundo maior produtor mundial dessa resina, e muito desse material é exportado para vários países, ou seja, é bem interessante. Começa a produção ali, naquele lugar, e depois eu segui então adiante até chegar na beira da Lagoa dos Patos, onde tinha uma casa, e eu cheguei, tinha um carro, uma casa, não sei se tinha alguém ou não perguntei, botei meu carro na frente. É como se fosse estacionar na calçada, enfim, ou fora da calçada, perto da cerca, enfim, é um lugar rural. Eu acabei não pegando imagens, e eu deixei já o meu carro ali, porque eu vi que o acesso à praia estava bem fofo, eu ia atolar com certeza. E aí eu deixei o carro, mas bom, daqui vou ter que caminhar para chegar perto do farol. E aí eu logo cheguei na beira da praia da Lagoa dos Patos, e eu já enxerguei o farol, e até vou botar a distância em linha reta aqui, do que a gente enxerga o farol, e porque a praia vai fazendo uma curva, e a gente olhando de longe, a gente não vê a pontinha onde o farol está, e parece que ele está no meio da água. E uma imagem interessante, e a gente pegou imagens aí com um zoom da máquina. Estava ventando bastante, tinha ondas na Lagoa dos Patos, são marolas, mas com alguma espuma, parecidas com as ondas do mar. O zoom da máquina aí deu um efeito, parece ondas bem fortes, mas não são pequenas. Mas enfim, só um efeito com o farol no fundo. Realmente uma imagem belíssima, mas não é à toa que se chama a Lagoa dos Patos de mar de dentro. Inclusive na beira, já apontei isso em outros conteúdos, muita gente sabe, talvez alguns não saibam, na beira
da praia, então, da Lagoa dos Patos, parece até uma praia de mar mesmo, areia de mar, tu não enxerga a outra margem, está ali a cerca de 50, 60 quilômetros de distância, e não dá para ver outro lado, tu vê a linha do horizonte e vê a água só. Mas aí eu segui e resolvi caminhar um pouco mais. Eu fiquei na dúvida, já tinha planejado, talvez desse uma caminhada, enfim, mas eu cheguei já às 10 da manhã, queria ir em outros lugares para te mostrar. Aí fica a questão se vale a pena fazer uma caminhada total até o farol, seria mais ou menos 1 hora de caminhada. O percurso total pela beira da praia, e eu estou botando aqui, não me lembro de cabeça exatamente, eu vou botar a distância aqui. E eu segui caminhando, então, para chegar pelo menos um pouco mais perto do farol, quem sabe pegar umas imagens. Aí eu segui mais um pouco, já estava pensando em retornar, já tinha chegado um pouco mais perto, pegar mais umas imagens. Aí eu olhei de longe, parece que tinha de longe um carro, eu fiquei na dúvida, era bem longe. E aí daqui a pouco eu ouvi uma movimentação, assim, tem uma pessoa, mas eu vou chegar até esse pessoal, de repente tem uma caminhonete para pegar uma carona 4x4, porque uma carona em algum veículo consiga chegar até o farol, de repente o pessoal está planejando ir no farol, está acampando, sei lá. Enfim, porque quando eu cheguei tinha um carro estacionado, era um carro pequeno, menor que o meu até, talvez fosse da casa, enfim, não tinha mais ninguém circulando ali para ir para o farol, enfim, eu passeando, fazendo aventura, era um dia de semana, então por isso que eu decidi ir a pé. E aí eu fui até esse carro, mais alguns metros de distância aí, talvez dezenas de centenas de metros, eu já não sei, não tenho essa noção. E cheguei até o carro, cheguei lá, era um casal, uma criança, aproximadamente 7 anos talvez, né, o Gleison, a placa do carro era de Novo Hamburgo, eu não sei se exatamente é Novo Hamburgo, provavelmente sim, e eles estavam acampando, mas ele tinha atolado o carro dele, era um 4x4, uma caminhonete, mas não tinha funcionado, tinha estragado. Não tinha jeito, já tinha tentado de tudo, tentou mais ou menos, botou umas toras de madeira, amarrou uma roda na outra, sei lá o que ele fez. E ele tinha acampado, tudo, mas já estava a fim de ir embora e o carro estava atolado. E ele até que tinha atolado na entrada e tinha um senhor daquela casa e tinha ajudado ele a sair. E agora ele precisava de ajuda, e não tinha ninguém circulando lá, a não ser um cara do Destino do Sul. Que era eu, daí eu disse, bom, já vou voltar e vou tentar ver se consigo uma ajuda para ti, ou nessa casa, da pessoa dele disse, o senhor, não sei se ele fica o dia inteiro, ele mora ali, mas ele trabalha na plantação de pinos, eu não sei se ele vai estar ali, enfim, eu disse, bom, senão eu vou voltar, vou cruzar com alguém, coisa que tu precisa de socorro aqui, né, com criança. Aí eu peguei mais umas imagens, já fui voltando, caminhada de novo, aí uma meia hora, talvez 20 minutos, e quando cheguei na casa, perto do meio-dia até, encontrei a pessoa que morava na casa, agora me fugiu o nome, e ele falou que ele comentei, só tem um cara atolado lá, assim, eu sei, eu ajudei ele ontem, pois é, agora vamos ver que eu tenho que almoçar, tenho que ir para o meu trabalho aí. Daí ele falou, essa pessoa que estava ali, estava numa caminhonete que tinha chegado, né, ou mais um outro carro, que aí poderia socorrer lá, eu acho que é inglês, não sei o nome, se é esse mesmo, eu acabei talvez tenha me esquecido e feito confusão, enfim, mas ele comentou até que ele fazia sinalização, eu perguntei o que ele fazia, ele disse, eu faço sinalização das árvores que vão ser cortadas na floresta de pinos. Ele não fazia atividade de resina, que é uma outra empresa, então a empresa que ele trabalhava fazia o corte do pinos, que ele comentou que ele marcava, mas ele marca as mais fininhas, aquelas que não cresceram tanto. Tem árvores que cresceram formando a floresta de pinos, e tem outras que não crescem tanto, e como estão na sombra das outras, não vão crescer, vão acabar morrendo, então essas eles cortam para madeira. Eu achei interessante essa técnica, enfim, mas é assim que faz. E aí ele comentou assim, bom, acho que eu vou ter que socorrer então o nosso amigo lá que ficou atolado, tá lá com criança e tal, não sei o quê, né? Passou uma noite, muito vento, entrava areia na barraca, e a filha teria dificuldade, não conseguiu dormir, foi meio complicado. Às vezes essas aventuras têm esses perrengues, essas dificuldades aí. Enfim, esse senhor ia então depois socorrer ele. E aí eu segui meu caminho, comentei com ele, né? Eu já tinha vindo, se eu vim eu vou voltar, mas mesmo eu peguei umas dicas com ele, essa areia é fofa, é tranquila, acho que não é tão fácil de atolar, é mais difícil, ele falou que se tu parar, tu pode tentar arrancar, pode atolar. Daí ele falou assim, cuida com os caminhões que vêm contrário, se tu vê um caminhão vindo de longe, tenta parar num lugar seco para depois deixar o caminhão passar, para depois tu sair tranquilo, porque se parar num lugar de areia fofa, tu pode afundar e não conseguir arrancar, pode atolar o carro. E aí eu estava saindo e logo vi um caminhão em seguida e eu consegui parar num lugar
seco, até um lugar antes, assim, ou com a areia mais, um solo mais firme, até um lugar onde o caminhão grande dobrou para pegar madeira, estava vazio, ia pegar umas toras de madeira, e eu segui meu caminho por essas estradas aí, encerrando essa aventura, vamos dizer assim. Mas esse farol, então, Cristóvão Pereira, ele é interessante não só por ser em um lugar bem isolado, na Lagoa dos Patos, muitos talvez nem imaginei que tenha faróis lá, mas ele também é uma construção muito antiga. Ele foi erguido, começou a construção dele em 1858 e foi inaugurado em 1886 e está funcionando até hoje. Inclusive eu vi um registro na internet, um texto que fala sobre a construção dele, como foi feito, que foi feito com um piso de madeira de lei, com vigas espaçadas, vigas de madeira espaçadas entre elas, pela medida de 3 palmos, assim que eram medidas. As construções na época, cada palmo dá 21 centímetros, o pessoal fez uma conversão dessa unidade. Enfim, ele teria aí 40 palmos de altura, uma determinada murada, enfim, a murada que tem em volta dele, ele tem um total de 30 metros de altura. Mas é uma construção bem interessante, marcante aí nessa região, e para chegar até lá é um pouco realmente aventura, tem que ter um carro 4x4 ou dar uma grande caminhada. E esse pessoal que estava atolado lá disse que tinha ido no dia anterior lá perto tem um gramado interessante, lá caminhar, mas ele disse que do ponto onde ele estava até o farol ainda tinha uma boa caminhada. Eu não sei se ele ficou exatamente no meio do caminho entre a casa e o farol, enfim, aí já vai ser difícil eu localizar o ponto que ele estava. E esse farol faz homenagem então a Cristóvão Pereira de Abreu, que foi, vamos dizer assim, um precursor do tropeirismo, ou seja, trazer gado do sul, do Pampa gaúcho, Pampa uruguaio também, para o centro do Brasil. Na época, aí no século XVIII, o Sorocaba era um grande centro comercial, vamos dizer assim, e ele era um português, nascido em 1678, que vem para o Brasil no começo do século XVIII. Inclusive eu te conto a história dele nesse outro vídeo que eu fui em Mostardas ali, nesse centro cultural que tem a história dele. Ele se casa ali em 1708, acaba ficando viúvo em 1719, e a partir daí então ele se dedica quase exclusivamente a fazer esse caminho então da colônia do Sacramento até Sorocaba. Ele também participou de algumas investidas militares aí contra os espanhóis, inclusive em 1711 ele teria ajudado a expulsar os corsários franceses do Rio de Janeiro. A gente vai contando a história do Rio Grande do Sul e vai se movendo com outras histórias do Brasil e do mundo, enfim. Isso quando então estava casado, morando no Rio de Janeiro, provavelmente já tinha algumas incursões aí para a colônia do Sacramento, mas a partir da viuvez dele ele começa a vir mais seguido e começa a traçar um outro caminho para as tropas, vamos dizer, de gado, para subir até Sorocaba. Se ia muito pelo litoral, mas ele resolve fazer um outro caminho, que acaba subindo a serra, passando por onde hoje é Santo Antônio da Patrulha, uma cidade antiga. Essas cidades ele vai ajudando a fundar, Vacaria no Planalto Rio Grandense, Lages, e aí vai chegar, passar pelo Paraná e chegar em Sorocaba. Então esse é o caminho dos tropeiros tradicional, que ele ajudou a desbravar e propôs esse caminho para o rei, enfim, e foi dando origem a essa atividade também de tropeirismo. E, inclusive, por esses serviços prestados para ter aberto esses caminhos, ele ganhou terras e ele escolheu terras ali em Mostardas, nessa região. Então ele estabeleceu ali para fazer essa atividade. E ele acaba vindo a falecer em 1755 em Rio Grande. E teria sido durante a atividade que estava fazendo de demarcar os limites entre Portugal e Espanha estabelecidos no Tratado de Madrid, assinado em 1750. É aquele tratado em que a colônia de Sacramento, que era portuguesa, passaria para os espanhóis, e as missões jesuíticas, que eram espanholas, passariam aos portugueses. E aí deu a história que os padres espanhóis e os índios guaranis não queriam sair das missões, enfim, Portugal e Espanha se juntaram para terminar com as missões. Outra história que eu te contei, 3 vídeos que eu fiz sobre as missões de 2021, está na hora de novo lá
para pegar mais essa história. Enfim, a gente vai interligando as histórias e o Cristóvão Pereira de Abreu então participou dessa demarcação e ele vem a falecer em Rio Grande e não sabia onde ele estava enterrado. Sabia que talvez ele estivesse em Rio Grande, esse registro, e aí o pessoal começou a pesquisar e recentemente descobriu que era um lugar que depois foi feita a Santa Casa em cima, foi feita outras construções, enfim, um cemitério que foi, principalmente deixou de existir como cemitério, não sabia exatamente onde era. Ele estava enterrado. Eu sei que eles confrontaram mapas, pesquisadores, inclusive Paixão Cores participou disso, confrontaram mapas antigos com mapas atuais da cidade de Rio Grande e chegaram à conclusão que ele está enterrado ali próximo a uma praça na frente, onde é a Santa Casa de Rio Grande. Estou botando o nome da praça aqui agora, me fugiu. E foi feita então uma placa, recentemente, em 2020, contando essa história e fazendo um monumento ao tropeirismo e aquele que pode ser considerado um dos precursores do tropeirismo, atividade de trazer gado do sul para Sorocaba, enfim, fazer esse comércio, comercializar couros, todo um segmento econômico que foi importante aí, principalmente aí no século XVIII, depois XIX também. Realmente uma história fantástica, interessante, e a gente vai para esses lugares, se aventura e vê que tem, além de uma bela natureza, uma história ou várias histórias interessantes por trás, como a história do Cristóvão Pereira de Abreu. Ele faleceu em 1755, 100 anos depois, em 1858, se resolve dar o nome de um futuro farol que seria instalado ali com o nome dele. E quase 200 anos depois, 150 anos depois, a gente foi lá para pegar essas imagens. O lugar ainda tem atividades na região, mas ainda está bem isolado, mas é um lugar belíssimo, interessante, mais um lugar fantástico que eu quis te trazer. Tu já sabe, né? Curte, compartilha esse vídeo, segue no Instagram, te inscreve no nosso canal do YouTube, porque ainda tem muito mais para ti. Vamos junto!